A televisão me deixou burro, muito burro demais, e agora eu vivo dentro desta jaula junto dos animais. Essa letra dos Titãs dos anos 80 parece ilustrar muito bem o estudo que vem sendo feito, que mostra que as redes sociais estão transformando o nosso pensamento em um pensamento binário, sem que nós estejamos nos dando conta. Ou seja, de 2010 para cá, o uso constante das redes sociais vem fazendo com que o nosso cérebro se adapte à lógica do algoritmo, do zero e um. Ou seja, tudo é sim ou não, claro, escuro. Não tem talvez. E no mundo real, no mundo analógico, fora do mundo digital, não é assim que o nosso cérebro funciona. O mundo analógico, o mundo real, ele é muito mais complexo, cheio de nuances que exigem da gente um estudo complexo, uma análise complexa de todos os aspectos de uma questão. Um exemplo claro disso é o próprio debate que vem se fazendo em torno da inteligência artificial. As pessoas têm respostas simples que pretendem encerrar a discussão de algo complexo que ainda está em desenvolvimento. Então, eu sou a favor, eu sou contra. É bonzinho ou é malzinho? E quem não é nenhum nem zero, não se enquadra nesse pensamento do algoritmo, não se enquadra nesse pensamento da rede social. Então, se não está do meu lado, está contra mim. Então, eu transformo com esse discurso o meu adversário no argumento, eu transformo ele em inimigo, né? E aí, para usar aquele velho chavão de que toda discussão descamba no nazi, então o que, que acontece? A gente tem aí esse estilo de pensar, esse estilo de reduzir o adversário a inimigo através da desumanização do outro. Então eu começo a criar apelidos, né? A pessoa com quem eu estou argumentando não é mais um vizinho, um amigo, não é mais um colega de profissão, não é mais um pai de família, não é mais um trabalhador. Ele passa a ser um ismo isso, um ismo daquilo, daquele lado, daquele partido, daquele grupo, daquele pessoal que pensa assim, que pensa assado, que é isso, que é aquilo. Então eu começo a desumanizar, eu começo a desrespeitar, eu começo a xingar e eu caio num reducionismo, no maniqueísmo, uma versão de que tudo se divide a dois lados, no bem e no mal. Então, se eu estou certo, o outro está errado. Né? Se eu sou bom, o outro é mal. Não importa se ele tem família, se ele é pai, se ele é filho, se ele é irmão, se ele é mãe, não importa. O importa é eu ganhar a discussão. Né? Então a gente cai nessa lógica infantil, nessa lógica sem razão. Então as pessoas acabam comprando para si, aceitando esse pensamento maniqueísta, esse pensamento binário, esse pensamento burro, esse pensamento pouco sofisticado de querer reduzir a uma questão complexa a uma discussão de comentários na rede social. E eu venci o fulano. E a gente vê o próprio mecanismo reproduzindo isso. Você vê as manchetes de muitos vídeos, principalmente desses vídeos sensacionalistas que tratam o público como um imbecil. Fulano destrói ciclano em debate. Fulano arrasou não sei o quê. Fulano humilhou não sei quem. Então, assim, isso é de uma imbecilidade tão grande que não é possível que tanta gente caia nessa armadilha. E o que a gente vê é que muita gente está caindo nessa armadilha. Então, eu faço um apelo para que você não caia no pensamento binário, seja multi, tente entender que essas discussões não se encerram numa própria conversa, elas vão muito além, porque muitas vezes os temas são mais complexos e nós não temos todas as informações e o objeto de estudo está se movendo, ele continua evoluindo, ele continua mudando. Né? Os próprios cientistas são os primeiros a afirmar que nós não sabemos o que é o cérebro, como que essa esponja porosa que parece reter informação, armazenar informação em água funciona. Nós não sabemos o que é uma consciência, como ela se forma, como ela se desenvolve. Eu não estou falando de espiritualidade, eu estou falando da matéria, como que isso se dá aqui dentro, nesse maquinário, e se expressa e aprende. Então nós não sabemos ainda toda a mecânica de como isso funciona,
muito menos como nós aprendemos. E os próprios criadores da inteligência artificial, por exemplo, são os primeiros a admitir que não sabem exatamente como esses resultados estão acontecendo. A gente entende a construção do processo até um certo ponto e depois a coisa parece que foge ao controle da compreensão. Isso estamos tentando entender como isso funciona, até para poder legislar sobre como isso funciona. Porque se isso é certo ou errado, se isso será considerado certo ou errado do ponto de vista legal, é uma convenção. As coisas só são o que são porque nós combinamos que elas são. Ou seja, tem coisas que hoje são tidas como erradas que antigamente eram certas, e tinha coisas que eram certas antigamente que hoje são consideradas erradas. Há uma convenção social do que é proibido, do que é permitido, do que é certo e do que é errado. As coisas em si são coisas, elas não são nem certas nem erradas. Isso vai depender do ponto de vista do sujeito e não do objeto. É subjetivo. Então nós temos que entender esses detalhes. E eu vejo pessoas se ofendendo e reduzindo a discussão e tentando, chamando quem usa isso, quem usa aquilo de vagabundo, de preguiçoso, de desonesto, quando nem os próprios cientistas, nem os próprios legisladores, que são outorgados pela lei a decidir o que é o que, sabem o que é o que. Então, pera lá, vamos tentar entender. Não vamos deixar que a internet, não vamos deixar que o algoritmo, não vamos deixar que as redes sociais nos deixem burros, muito burros demais. Esse foi o Videozine. Valeu!